Shalom, shalom, amados filhos, amados irmãos em Cristo. É com muita alegria que eu estou mais uma vez aqui para compartilhar com você a palavra do Eterno. Então, nós estamos estudando a justiça de Deus, que também é chamada de devorar. Então, o nosso estudo é um pouco comprido e eu o dividi em 3 partes. Então, se você não assistiu a primeira parte, gostaria que você visitasse o nosso canal no YouTube e você assistisse para que você pudesse entender aquilo que vai ser ministrado agora na segunda parte do nosso estudo. Amém? Então, eu encerrei a primeira parte do nosso estudo começando a ler Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 2. Eu gostaria de ler com você, gostaria que você abrisse sua Bíblia e que nós lêssemos juntos. E a palavra vai dizer assim: assim todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e o que faz juramento passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Então aqui nós temos um princípio que nós precisamos entender para entender a justiça de Deus. A palavra justiça aqui no livro de Eclesiastes, ou no Velho Testamento, ou no Primeiro Testamento todo, está atrelada a uma palavra em hebraico, eu quero ler com você aqui, que é mishpat. Mishpat é ordem, organização, sentença. Então, todas as vezes que você lê justiça no Antigo Testamento, é mishpat. A palavra diz que todo homem pecou e separado está da glória de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a compreender que existe uma organização no universo que primeiramente coloca todos os homens de igual maneira. Então, na nossa primeira aula, eu disse exatamente que eu sou um pastor. Mas se eu passar um sinal vermelho, então eu quero dizer para você que eu corro o risco de ir a óbito se houver um atrito, uma batida com outro carro. Então existe aí a lei da gravidade, ou seja, se eu cair do 10º andar, eu vou morrer também, assim como o padre, assim como o espírita, assim como o macumbeiro. Então, quando nós compreendemos isso, e isso realmente entra em nós, no nosso espírito, nós abaixamos um pouco a nossa bola, não é? Então, nós, evangélicos, nós temos uma mania muito feia, muito errada, muitas vezes, de acharmos que nós estamos certos e que todo mundo está errado. Inclusive que a minha igreja, que a placa da minha igreja, que a minha denominação, ela é certa e todo mundo está errado. Então a minha igreja, ela é a única que vai ser salva, a minha religião é a única que vai ser salva. E eu quero que você entenda e que você aprenda de uma vez por todas que Deus não tem religião. O Eterno, ele não governa o mundo através de uma religião, através de uma placa de igreja, através de uma tribo qualquer que seja. Ele governa o mundo através das emanações que fluem dele. Ok? Então, para nós entendermos um pouco mais, ou para nós mergulharmos um pouco mais, é necessário nós relembrarmos que na primeira aula nós falamos que o nosso Deus, ele tem 3 atributos que são características que não são compartilhadas com o homem, que são próprias do próprio Deus. Amém? Então, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Mas a justiça de Deus se manifesta no livre-arbítrio do homem
como nós já dissemos, e também a justiça de Deus se manifesta nas emanações que são compartilhadas com o homem. Então, o que é uma emanação? Emanação é exatamente aquilo que emana, é a essência de Deus. E é sobre isso que eu quero estar falando nessa aula. Então, eu, você, os homens, nós somos matéria. O nosso Deus não, ele é essência, ele é emanação. Então, gostaria que você se lembrasse quando Jesus ele vai ali ressuscitar Lázaro, ele não diz para Lázaro que o ressuscitaria simplesmente, ele disse que ele é a própria ressurreição, ele é a própria vida. Jesus, por muitas vezes, ali no poço, quando ele conversa com aquela mulher, ele diz para ela que ele é a própria água. Quando ele vai falar com os fariseus, ele diz que ele é o pão. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele simplesmente não nos ama. Não é somente isso, é muito mais. Ele é o amor. Então, o nosso Deus, ele não é simplesmente o criador do universo. Ele é o universo e a essência de tudo que está no universo. E o mais poderoso e o mais tremendo disso é que a palavra diz lá no livro de Efésios que Deus, ele pegou tudo isso e colocou no Filho, Jesus. E a palavra diz que Jesus, o Filho, então, pegou tudo isso e depositou na igreja do qual ele é o cabeça. E isso é muito poderoso, isso é muito tremendo. A palavra diz que em Jesus, que aprove em Jesus manifestar toda a divindade, toda a plenitude da divindade. Então, Jesus, ele é a essência de todas as coisas. A palavra diz, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, daquilo que existe na terra e daquilo que existe no reino ou no céu, em algumas traduções. Amém? Então isso precisa ficar muito claro para você. Então, queridos, a forma com que Deus governa o universo é exatamente, primeiramente, organizando tudo através da disciplina e através, eu quero ressaltar essa palavra aqui, através da ordem de sentença. Ou seja, a primeira ordem de sentença é que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Amém? Mas para que a justiça então seja feita, Deus, ele compartilhou com o homem 10 emanações, ou 10 sefirot, 10 sefirot. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho. Então, as sefirot, ou emanações do Eterno, são compartilhadas com o homem, a fim de que o homem ele seja transformado de dentro para fora, de glória em glória, e que o homem retome o governo e a autoridade que foi colocado nas mãos dele um dia ali no jardim, quando Deus o criou. Então, eu quero falar aqui sobre as Seferot, para que você entenda o princípio de Gevurah. Então, vamos lá. São 10 Seferot. 10 Seferot. Aonde dessas 10 Seferot, 7 são chamadas de Seferot inferiores e 3 são chamadas de Seferot superiores. Ok? Mas não quer dizer que as inferiores elas são menores do que as superiores, mas quer dizer que as inferiores elas são fundamentos, elas são alicerce, elas são base para as Seferot superiores. Então, veja bem uma coisa, eu quero ler para você aqui as Seferot e nós vamos ler de uma forma crescente para que você entenda um princípio. Então, a primeira Seferot é Keter. Keter. Keter é coroa, é poder de experimentar as maravilhas. A segunda Seferot, para você que está anotando aí, é
Roshama. Roshama é entendimento, o poder de compreensão. A terceira é Biná. Biná é sabedoria, é o poder do intelecto ou a inteligência emocional, é a inteligência espiritual, a inteligência intelectual, é o poder da mente. Biná. Então, a quarta emanação é Hesed. Hesed é o amor, é a benevolência para com o próximo, é a misericórdia. A quinta, que é a que nós estamos estudando, é Gevurar. Gevurar. Gevurar é o autocontrole e temor a Deus, é a ordem, a organização do universo, é a disciplina e é também a sentença. Então, a sexta é Tiferet, que é a compaixão. A sétima é Netzach, que é vitória. Netzach, vitória. A oitava é Rot, que é humildade e devoção. Então, Rot, humildade e devoção, está ligada exatamente ao princípio de gratidão. A nona é Yesod. Yesod é comunicabilidade. Comunicabilidade, ela vai se tratar exatamente da autoridade verbal que Deus entregou para que o homem governasse tudo que existe. É o poder da palavra, Yesod. E a décima e última emanação, ou Seferot, é Malchut, ou Malchut, né? Malchut. Malchut é receptividade. Malchut, receptividade. Vai falar exatamente do relacionamento do homem para com Deus. Ou Malchut vai falar da forma com que Deus ele responde ao homem e a forma com que o homem responde a Deus. Amém? Então, na nossa terceira aula nós vamos falar um pouco mais a respeito das Seferot, nós vamos falar um pouco mais sobre as emanações e o significado de cada uma delas, ok? É muita coisa, mas é uma delícia nós estarmos juntos e falando acerca das coisas do reino, amém? Então, eu dei para você uma lista de 10 Seferot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, das quais 7 são Seferot inferiores e 3 são Seferot superiores. Por quê? Como nós devemos estudar e compreender as emanações compartilhadas com o homem de uma forma decrescente, ok? Você se lembra que eu disse que as inferiores elas são fundamento para superiores? Então, quando nós vamos estudar as Seferot, nós precisamos começar pela 10ª emanação. Pela 10ª emanação, ou de baixo para cima. Então, os sábios dizem que as três Seferot superiores, pouquíssimos homens sobre a terra conseguiu desenvolvê-las. Homens como Enoque, homens como Moisés, homens como Elias, homens que eles chegaram em um nível tão poderoso de semelhança com o Eterno que o próprio Deus os recolheu para si. Amém? Então, quando nós vamos estudar a Seferot de baixo para cima, nós vamos estudar a 10ª, Malchut, nós vamos estudar a 9ª, Yesod. Então, Malchut, primeiro eu preciso ter intimidade de relacionamento, de falar com o Pai e ouvir aquilo que o Pai está falando comigo.
A nona, Yesod, é comunicabilidade. Então, eu recebo autoridade e governo sobre a terra, sobre o universo, sobre a matéria, terra, fogo, água, ar. A oitava, Rod, que é humildade e devoção. Então eu me torno um homem grato por aquilo que o Senhor tem me dado. E eu estou correndo aqui porque na terceira aula nós vamos falar detalhadamente sobre cada emanação. Então, Rod, humildade e devoção, gratidão. Então eu tenho uma pergunta para você. Você tem sido grato por tudo aquilo que o Senhor tem te dado? Então a gratidão, ela é uma emanação do próprio Deus que muitos cristãos, eles não cultivam, eles não a têm. Então Israel ficou 40 anos no deserto. Por quê? Por causa de murmuração. Então nós aprendemos que nós não devemos, não podemos murmurar. O Senhor não se agrada da ingratidão. A sétima, Netzach, que é vitória. Eu vou correr um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está corrido. A sexta é Tiferet, que é compaixão. E a quinta é Gevurah, o autocontrole e temor a Deus. Então, Gevurah, autocontrole, temor a Deus e justiça. Justiça também que está ligada à ordem e à organização. Então nós precisamos entender que aonde não existe ordem, aonde não existe organização, existe anarquia. E aonde a anarquia é implantada, também existe o caos. Então, quando Deus ele chega no cenário da terra, ele organiza todas as coisas. Então, Gevurah vai falar primeiramente da organização do firmamento. A Bíblia diz que Deus então, ele separou terra, e ele separou água, e ele separou o céu. Então ele organizou as coisas. Então, querido, todas as vezes que nós ouvimos essa palavra justiça, nós precisamos atrelá-la à ordem. Ok? Então, quando nós falamos sobre ordem, nós falamos também sobre hierarquia. E Paulo ele vai declarar no livro de Romanos, capítulo de número 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Por isso, então, eu quero dizer para você que a primeira coisa, quando nós recebemos a profecia de um profeta, é nós sabermos se este homem está debaixo de uma autoridade. Então, ninguém pode se mover sem ter sobre si uma cobertura, uma autoridade, uma pessoa a quem ele deva satisfação, ele deva obediência. Então eu sou um pastor. Se não existir autoridade sobre mim, como eu posso cobrar respeito, obediência, ordem e disciplina dos meus discípulos, se eu não tenho com quem eu... qual que é a palavra aqui? Se eu não tenho com quem eu deva a obediência e eu deva a satisfação. Então, é o primeiro princípio. Então, nós como cristãos precisamos aprender que a justiça de Deus, ela está fundamentada na ordem, ou na hierarquia, ou na organização. Então, nós somos muito místicos e muitas vezes nós achamos que nossa religião, que nós somos melhores do que as outras pessoas, simplesmente porque nós somos crentes, protestantes. Eu quero dizer para você que isso não muda nada para Deus, ok? Então, eu não estou falando que o peso de julgamento sobre o injusto é igual o peso de julgamento sobre o justo. Não é isso que eu estou falando. Nós não estamos tratando aqui de julgamento, né? Ou de decreto de sentença. Mas nós começamos na primeira aula dizendo que Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E que já houve um primeiro julgamento, que é exatamente aquele que crê é salvo, e aquele que não crê
já é condenado e a luz veio para o mundo. E esse é o julgamento, o primeiro julgamento. Porque nós teremos o segundo julgamento que a Bíblia trata no livro de Apocalipse, que é o grande julgamento do trono branco. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você aprenda que do Antigo Testamento, ou de Mateus para trás, a palavra justiça, ela é gevurah, ela é ordem, ela é organização, ela é exatamente mishpat, que é sentença. Amém? Então, por isso existe uma confusão e as pessoas falam: o nosso Deus é fogo, ele é fogo consumidor, e ele é fogo consumidor. Mas existe uma ordem com a qual ele organizou todo o universo. Então, de Mateus para frente, a ordem é que todas as vezes que você lê a palavra justiça, ela vai mudar, ela vai se transformar em justificação, porque agora a ordem, ela está totalmente fundamentada sobre a cruz de Cristo. Ou seja, meu irmão, não existe nada que eu possa fazer para me salvar. Não existe nada que você possa fazer para se salvar. Não existe nada que nós possamos fazer. A Bíblia fala que a salvação é um dom gratuito de Deus. Então, a justificação é exatamente nós corrermos para a barra das vestes de Jesus. Nós corrermos para a cruz de Cristo. Amém? Então, para que eu vou obedecer? Para que eu vou estar debaixo da ordem e da autoridade? Exatamente para que debaixo desse sol, é o que nós lemos aqui no livro de Eclesiastes, é para que exatamente sobre a terra e debaixo do céu você possa ter uma vida abençoada. Então aqui nós vamos separar salvação, justificação de gevurah. Não é a mesma coisa. Amém? Gevurah vai se tratar exatamente do princípio da semeadura. Não importa se você é cristão ou não. Não importa se você é pastor ou não. Não importa se você é apóstolo ou não. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, nós temos o costume de achar que nós somos os filhinhos prediletos de Deus. E eu quero que você entenda que quando se trata de justiça, Deus não tem filho predileto, mas existe uma ordem superior, já liberada na eternidade, pelo próprio Deus que governa todas as coisas. Então, o coronavírus, ele não se trata mais de Deus, mas se trata de uma sentença de Deus que foi liberado na eternidade. E essa sentença, ela foi liberada como um limite que o homem ele ultrapassou. Então, a Bíblia fala que a criação ela deseja ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. A criação, os sábios, os rabinos dizem que é o planeta Terra. Então hoje o coronavírus, os vírus, as epidemias, os tsunamis, as guerras, tudo isso é consequência de uma semeadura do homem. Então não é uma punição de Deus, mas é um decreto eterno de julgamento ou de sentença para aquele que ultrapassasse o limite. E o homem ultrapassou e muito esse limite. Amém? Então, gevurah é disciplina, é sentença, é temor a Deus. E o homem, ele perdeu e tem perdido no decorrer do tempo o temor a Deus. As próprias autoridades, os próprios governantes, os próprios homens de Deus têm se perdido no sistema porque acham que não vão ser punidos. Então, queridos, mas eu quero que você entenda que isso não faz de Deus
exatamente, aliás, isso não faz de Deus um ditador. Ao contrário, faz de Deus um pai que está de uma forma muito amorosa, organizando tudo para que eu e você possa reinar com Ele no futuro. Amém? Então, rapidamente aqui, eu quero falar um pouco mais sobre Gevurah, que é a justiça e a sentença. E para isso, eu gostaria de ler com você, deixa eu ver aqui, o livro de Provérbios, capítulo de número 3. Estamos pertinho aqui, deixa eu achar aqui. Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 11 e 12. Então, o nosso Deus, ele é fogo consumidor, sim, mas o fogo consumidor dele vai passar por todos esses crivos de emanação e de relacionamento para com o homem. Então, eu gostaria que você entendesse que Gevurah, ou que a justiça de Deus, ela está antes, ela é a quinta emanação, e ela é antes de Hesed. Hesed é o amor, é a benevolência e a misericórdia. E aqui nós chegamos aonde eu gostaria. Ninguém, nem o próprio Deus, ele pode exercer justiça sem Hesed. Por isso ele compartilhou comigo e com você as emanações. Então, ninguém pode exercer justiça sem compaixão, sem amor e sem misericórdia. Então, nós vamos continuar estudando aqui. Eu quero ler com você o livro de Provérbios, capítulo número 3, versículo de número 11, que nos diz assim: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, ou a organização com que Deus tem organizado o universo. Nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho, a quem deseja todo o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento. Oh, Ramadashá, Rasoyoshokotobambababassa. É muito tremendo, querido. Quando nós compreendemos Gevurah, nós compreendemos a justiça de Deus e entendemos aonde o Senhor quer nos colocar como governo, como autoridades, e nós compreendemos que Ele compartilhou as suas emanações ou a sua essência para que eu e você pudéssemos governar. E todas as vezes que nós somos corrigidos, nós somos levados para um outro nível, para uma outra emanação, quando nós recebemos com sabedoria e inteligência. Então, Deus, Ele não é um déspota que está assentado sobre o trono, um governo sem misericórdia e sem amor, mas ao contrário, Ele é Pai. Ele é Pai. Então, Ele vai exercer justiça através do amor. Então, Hesed, ela é a quarta emanação que está acima da justiça, ou seja, o amor está acima da justiça. Para que a justiça de Deus ela possa fluir, é necessário que o amor dele flua primeiro. E quando nós compreendemos esse princípio, nós compreendemos a cruz de Cristo. Amém? Então, eu gostaria que você, por favor, se inscrevesse no nosso canal. Se você foi edificado com essa palavra, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados. E fique atento, porque nós vamos estudar, né, na terceira aula as emanações. Nós vamos estudar a Seferot uma por uma, e nós vamos compreender que é exatamente aonde o Eterno quer que nós cheguemos,
a imagem e semelhança do nosso irmão mais velho, Jesus. Amém? Shalom, shalom. Um beijo no seu coração. Eu te amo em Cristo Jesus. Estou morrendo de saudade de todos vocês. E muito em breve nós estaremos juntos em nome de Yeshua, o HaMashiach.